Em 9 minutos, hoje nós vamos falar a respeito dos artistas aqui do Espírito Santo, principalmente os artistas ligados às artes cênicas, numa conversa com o profissional ou a profissional que representa esse universo, que é a Verônica Gomes, presidente dos Sindicatos dos Artistas e Técnicos do Espírito Santo, o SATED-ES. Verônica, a vida de artista está mais fácil? Se a gente fizer uma retrospectiva, né, desses anos, o panorama assim, do artista assim, melhorou muito no estado do Espírito Santo, mas assim, a gente ainda tem muito ainda que conquistar, né? Assim, porque é um trabalho que é um trabalhador que vive praticamente, né, dentro do autônomo, né? Ele não tem um chefe, ele não tem tem renda fixa. Não tem renda fixa, então ele ainda tem que lutar muito ainda para pagar suas despesas mensais. Então, assim, mas a gente vê que tem um incentivo, né? As pessoas estão começando a tentar, né, consolidar, a criar uma política pública para a área das artes cênicas, para as outras áreas também. Aliás, na verdade, nunca houve uma política pública, não houve? Não teve não. Nós estamos, assim, desde o seminário Pedroso Horta, né, na época do governo Max Mauro, no primeiro governo dele, que começou uma tentativa de nós artistas, dentro dos conselhos, começarmos a tentar criar, junto com o governo, uma política pública, né? Só que a gente não conseguiu. Todos os anos a gente vem, faz os planos, faz as propostas, e assim, daquilo lá de trás, muito pouco a gente conseguiu. E olha que a gente teve um conselho de escultura de dar, assim, como experiência, como exemplo para o Brasil, né? Porque era um conselho bastante democrático e tudo, mas a gente não conseguimos ainda sensibilizar, né, assim, como a gente quer, de uma criação mesmo de uma política pública, né, com o governo do Estado. Agora acredito que vai começar a ser um passo grande, porque através dessa luta toda nossa, nós conseguimos que é uma luta nacional, que faça que o Estado do Espírito Santo esteja dentro do sistema único, né, da cultura, né? Então, agora que vai começar a elaboração de um plano estadual mesmo, agora que vai ter a conversa, agora que vai ter as reuniões. Mas essa história da economia criativa aí, me parece que é um vento soprando a favor agora, né? O mundo fala, a cultura vista enquanto business. O mundo fala de indústria criativa, né? A gente vem falando isso porque nós somos parte... Vem fazendo isso há muitos anos, só não tinha esse nome. A gente vem fazendo isso porque nós somos partes interessadas nisso. Diretamente interessadas. Exatamente. A gente sempre trabalhou com os nossos recursos, a gente sempre procurou trabalhar muito com a nossa criatividade ajudou muito a gente chegar até hoje, mas quando alguém fala de indústria criativa, isso é legal, a gente está ouvindo, porque é uma forma de valorização e uma forma de normatizar e de regularizar o mercado. Sem dúvida. Então, isso é muito interessante, né? Porque nós não temos, o artista ele não vai formar uma produtora, porque ele não é produtor, né, comercial, ele é um artista em potencial. Então, se você cria esse sistema como indústrias criativas, né, você começa a ter um olhar, né, a arte fica acima de tudo, né, e você começa a ter, você enquanto artista, você começa a ser um empreendedor daquilo, mas você tem vários outros parceiros, né, então isso é muito legal. A população entra nisso, né, o cidadão comum entra nisso, o empresário entra nisso, o governo entra nisso e o artista entra. Agora, fala em artista, vocês têm uma lei que regulamenta a profissão de vocês? A gente tem uma lei, olha, nós temos a lei 6533/78. É a nossa lei que regulamenta a nossa profissão de técnicos e artistas em arte cênica. Essa lei, ela compreende as artes cênicas. O que é as artes cênicas, né? É bom falar sobre isso. As artes cênicas compreendem as profissões de teatro, dança, circo, ópera, moda, cinema. Então, assim, essa parte do entretenimento, ela está dentro da Lei 6533. Moda aí, no caso, desfile? Moda, modelos e manequins. Modelos e manequins. São subordinados a essa lei? A essa lei. Hoje, o Estado do Espírito Santo está crescendo muito no mundo da moda. No mundo fashion, Você vê várias feiras, né? Você vê tanto aqui em Vitória, você vê
em Cachoeiro, Vila Velha. Cachoeiro começou até mais agora esses últimos 2 anos. Então, assim, você vê um crescimento muito grande, você vê um investimento muito grande na moda. O que falta, o que a gente, enquanto sindicato, a gente procura trabalhar muito em parceria, é que seja, assim, regularizado, né, esse mercado, em que as meninas e os meninos, né, os modelos e manequins, têm os seus registros. Então, a gente faz todo um acompanhamento através das agências de regularizar a situação dessas pessoas e cobrar dessas empresas de moda que realmente façam um contrato com eles. Se profissionalize, né? Se profissionalize. Simplesmente. Só isso, não pedimos nada, que sejam profissionais. E é o sindicato que compete também a verificar essa questão do registro e eventualmente conceder o registro. O sindicato ele faz um atestado, né? Ele te dá um atestado de capacitação. Sim. E encaminha esse atestado para o Ministério, para a Delegacia Regional do Trabalho. E, né, junto com a carteira de trabalho da pessoa que está requerendo a profissão. E aí demora uns 10 dias e ele se torna um profissional, como um médico, como um advogado, como professor. Tem-se essa profissão. Eu acho que isso é legal. Toda vez que eu estou numa entrevista, toda vez que eu estou no encontro, eu falo sobre essa lei. Essa lei, Eustáquio, é uma lei, assim, é de 78, mas ela é tão nova. E olha que assim, a gente anda, né? A gente anda a outros países, e nossa lei é muito avançada. A gente percebe que o Brasil tem uma lei diferente da CLT, nossa lei caminha paralela à CLT. Os trabalhadores, de modo geral, têm a CLT. Nós temos a Lei 6533, que regulamenta toda a nossa profissão. Né? Então, assim, o Brasil ele é muito avançado nesse sentido. E é um exemplo para os outros países. Muitos países não têm ainda uma lei que regulamenta a profissão. Normalmente, os artistas de fora, do restante da América Latina, são todos artistas independentes. Nós somos autônomos. Hoje, por exemplo, eu fui a um encontro no Canadá, agora, esse mês agora. Então, assim, a gente vê que nossa preocupação e nosso problema, assim, enquanto artista, acontece em todos os países, só que em dimensões diferentes, né? Lá, por exemplo, você não tem a carteira assinada, você não tem contrato, mas o Estado ele se subsidia, né, por um tempo, enquanto você não está trabalhando. E é isso que a gente tem que motivar aqui no Brasil, sabe? Que esse seguro-desemprego realmente para o artista seja aprovado, que já está na terceira instância do Congresso, que seja sancionado, né? Porque nós não temos patrão. Nós somos patrão de nós mesmos, né? A gente faz o nosso trabalho, né, de forma autônoma. Em 9 minutos, nós estamos conversando com a presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Espírito Santo, o SATED-ES, Verônica Gomes. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Espírito Santo, SATED-ES, Verônica Gomes. Verônica, a verdade é que uma coisa que não dá para falar em privatização é na arte, porque não tem como o governo se negar a fazer um papel de mecenas, né? Ainda as artes ainda têm que ser subsidiadas, assim, ainda é de responsabilidade do Estado. Não adianta querer que, né, uma outra fala diferente dessa. Assim. E isso não é só no Brasil, não. Isso é no mundo como um todo. Né? Todo país, e a arte tem que ser subsidiada, principalmente porque a arte é um conceito enquanto transformação, né? Como a educação, como a saúde. Né? Então, assim, e também nós temos que parar também de colocar assim, que arte é a mesma coisa que cultura. Nós temos também que fazer um conceito diferenciado disso. Arte é uma coisa, cultura é outra. Né? Por isso que a gente está aqui, por isso tem que existir um sindicato dos artistas. Porque aqui eu estou enquanto atividade profissional. Sim. Todo ser humano tem direito à cultura, à educação, à saúde. Mas aí o que acontece? Os governos fazem essa misturança toda e acabam não criando uma política pública verdadeira para as artes, né? Reconhecendo ela enquanto atividade profissional. Hoje as falas dos governantes, as falas dos candidatos falam sempre assim, indústria criativa, que bom que isso está, sabe, sendo resgatado, que bom, porque a gente falava de indústria criativa lá atrás, quando a gente falava sobre as cooperativas. Sim. Por exemplo, São Paulo trabalha muito bem o teatro. Por que trabalha muito bem o teatro? Porque tem uma cooperativa paulista de teatro. Né? Então, assim, por isso que São Paulo é o grande... Né? Até mais que o Rio no sentido de teatro, porque ali existe uma cooperativa. São Paulo já está falando isso há muito tempo. Então, assim,
Hoje, que bom que tem o SEBRAE, né, aqui no Espírito Santo, tem, né, agora o governo do estado está com essa fala de indústria criativa, porque vai valorizar e vai regularizar o mercado. Agora, Verônica, nós temos duas questões numa agenda artística aqui no Espírito Santo que diz respeito à formação do artista e à formação do público, né? O que a gente faz? Espera isso acontecer espontaneamente, tenta orientar esse processo, induzir ou inspirar esse processo. O que fazer? Eu venho de uma geração de atores e atrizes, né? Minha turma Vocês aprenderam autodidaticamente. Minha turma hoje, ela está com 50, 60 anos, né? Tem pessoas que têm 70 e tal, mas assim, a minha geração está nessa faixa de 50 anos. A maioria, né, nós, quase todos, nós não tivemos formação acadêmica das artes cênicas. Nós partimos para a prática, né, nós temos um outro curso acadêmico. Por que isso? Por que nós não fizemos outros cursos? Por exemplo, eu sou formada em comunicação social, né? Eu poderia muito bem ser formada em arte cênica. Mas por que eu não sou formada em arte cênica, como meus colegas também não são? Porque não existe no Espírito Santo uma faculdade, uma universidade pública das artes cênicas. Existe uma faculdade particular, né, que é o VV, mas ainda não atende às nossas demandas. Não atende por quê? Porque é uma escola particular, nós artistas não somos empregados, nós não temos um salário fixo, então como que nós vamos pagar uma faculdade? Então, assim, a nossa luta vem desde pequenos, né, de adolescência, aquele teatro na escola, aí vai o teatro na adolescência, aí vai grupo de jovens, aí vai se formando, centros comunitários, aí vai para os grandes teatros, né, que é o Carlos Gomes, que nós temos aqui. E o que falta, o que adianta também, né? Nós temos que ter um curso, né? Seja ele profissionalizante, seja ele terceiro grau, mas nós temos que ter também espaços para essas produções. O que falta, sabe, no Espírito Santo? Você vai para todo lugar, sabe, você vê vários teatros, né? Você vê vários espaços, você vê garagens transformadas em teatro, você vê armazéns transformados em teatro. No Espírito Santo eles têm uma política de acabar com o teatro. Haja visto o que aconteceu com o Teatro Scave, né? Que é uma coisa muito drástica que aconteceu. Né? Em lugar nenhum a gente se vê teatros destruídos. No Espírito Santo você vê isso, e isso é lastimável. Então, assim, a criação de público, como você fala, tem que ter, né, a formação e a criação de público. Mas só conseguimos criar público se existir espaço. A partir do momento que a gente tem espaço para os produtos, para os nossos produtos, nós vamos fazer essa criação de público surgir. E também, a partir do momento que a gente tenha subsídio de ingresso, a partir do momento que o Estado, né, as prefeituras consigam, né, subsidiar esse ingresso em 50%, a formação de público vai acontecer. Agora, Verônica, existe uma proposta formal, existe uma reivindicação formal para a criação de uma escola de artes cênicas aqui no Espírito Santo? Existe muito. Olha, eu estou no ramo, eu estou nesse caminho há 28 anos. Há 28 anos a gente reivindica uma escola de artes cênicas. Isso assim, estou falando da minha geração. Sim. Fora, né, as que te antecederam. Assim, e não existe isso. É muito vergonhoso quando a gente vai para um outro país, um outro estado, e fala, não, no estado do Espírito Santo nós não temos curso de terceiro grau em arte cênica. Não. Ou esse ano que a prefeitura conseguiu regulamentar a escola de teatro e dança Fafi. Escola de teatro e dança Fafi, olha o tempo que está. Né? Então, assim, é muito isso para a gente, enquanto artista, torna-se assim, até uma atitude muito cruel dos governantes, né? Porque o teatro, como as artes cênicas como um todo, ela é um instrumento de transformação, né? Eu acho que também um pouco medo, não sei, sabe? A cultura e a arte sempre teve muito ataques. Elas fermentam, né? Elas geram inquietações. Né? Geram inquietações, geram questionamentos, né? Então, assim, gera espírito crítico, principalmente. Geram novos cidadãos, né? Formam novos cidadãos, mas com toda essa loucura, os atores hoje no estado do Espírito Santo estão conseguindo sobreviver da arte. Eu digo isso enquanto presidente, eu percebo isso, porque eles estão dentro da ONG dando aula, né? Porque hoje tem muito essa coisa, né? Que é onde o governo ele erra no conceito, né? Ele bota a coisa de cultura e arte, aí mistura tudo, mas pelo menos o artista ele consegue seguir um caminho ali profissional, né? Ele está dando aula, ele está
sabe, fazendo teatro empresarial, né? Que hoje no Estado do Espírito Santo está muito grande isso. Está surgindo, teatro corporativo. Está surgindo muito isso, principalmente trabalhando teatro no contexto, no tema, né? Com viés de cidadania, com viés de direitos humanos. Então, isso é legal. E o legal também, que graças, assim, à nossa luta, é que os órgãos também estão reconhecendo e estão, assim, estão valorizando a nossa área no sentido de contratar, fazer licitações, né? Solicitando esse tipo de serviço. Várias prefeituras não fazem mais, eles não pegam qualquer pessoa para fazer, vou fazer um teatrinho. Normalmente eles falam teatrinho. Artista odeia quando fala teatrinho. A gente não faz teatrinho. Primeiro que nós não somos nem mestre de obra. A gente faz peças, a gente trabalha espetáculo. Então, assim, está tendo essa nova conquista nossa, né? Isso é legal, esse novo olhar dos órgãos públicos para com a nossa profissão. Né? Isso é muito bom. Eu agradeço, Verônica, muito sua presença, sua disponibilidade de vir cá falar conosco. Eu também agradeço muito, nós artistas, né? Agradecemos muito, assim, porque a gente tem mesmo que, sabe, vir nesses locais, né, de comunicação e divulgar nosso trabalho, né? Falar sobre a nossa labuta do dia a dia, né? Ele é muito difícil, mas ele é ao mesmo tempo também muito prazeroso. Sim. É muito legal. Quando eu falo no Teatro Edith Bulhões, de Edith Scava, eu falo com uma tristeza de ter acabado aquilo ali, porque esse teatro era uma referência para os meninos e meninas aqui do Forte São João. Eles vinham para cá. Aí eu fico perguntando, às vezes, perguntando, onde que estão esses meninos? Será que estão vendo outros teatros? Aí você vê o Teatro Galpão acabando, né? Você vê o Teatro da UFSA, aquele teatro pequeno também que acabou. A gente fica perguntando assim, como formar público, né? Se nossos teatros estão acabando, não tem espaço. É uma questão. Grato, Verônica, pela sua presença. Em 9 minutos, a gente contou com a presença da presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Espírito Santo, SATED-ES, Verônica Gomes. Até já. Sou passageiro.